Entrei novamente. Vamos ver se a gente agora consegue, Alan. Oi, Alan. E aí, conseguiu? Pelo outro celular? Oi, Alan! Nossa, nem acredito que agora a gente está aí conseguindo. Puxa vida! Somos persistentes, mas na verdade É? vamos ver se vai durar. Eu estou no mesmo local. Na Aham. verdade, eu saí de um cômodo, fui para outro. Meu apartamento é muito pequeno. Eu já fiz algumas conversas, aulas no cômodo que eu estava, mas de qualquer forma eu mudei de celular e mudei de cômodo. Então, Vamos ver se sustenta. eu acho que sim, eu acho que agora não vai ter problema. Eu acho Sim. que, de repente, era o seu celular mesmo, né, que estava com algum problema. Mas, Pois olha, é. só nós, já desativei os comentários, porque se alguém entrar, a gente não vai tomar conhecimento e a gente vai fazer, então, a nossa conversa. Quanto tempo, né? Ok. Mas eu queria, Alain, agradecer muito a você pela oportunidade de ter conhecido o seu trabalho, pela disponibilidade sua em tentar, em persistir para a gente ter essa conversa e dizer que você é uma referência nesse campo do conhecimento. Então, estaria sempre faltando alguma coisa na minha trajetória de alienação parental sem conversar com você, né? Então, eu queria que você... Eu tenho 4 perguntas, ou Uhum. 5, 4, na verdade, mas, assim, eu posso ir intercalando depois. E para a gente começar, eu só queria saber o que você acha sobre... A gente estava até conversando isso numa das lives, né? Tentativas de live. Sobre a revogação da lei da alienação parental, que você estava começando a falar quando cortou. Bom, em primeiro lugar, Edna, assim, é um prazer estar conversando com você. Obrigada. Confesso que eu assisto a muitas lives, mas enfim, eu tenho participado de poucas por questões, enfim, pessoais. Mas foi Uhum. empatia enorme por você, acho bacana abrir esse É. espaço de diálogo. Uhum. E, na verdade, assim, o meu trabalho ele é atravessado pela questão da alienação parental. Desde o início, assim, quando eu comecei a pensar em realizar a morte inventada, até hoje é um assunto que transpira e contamina o que quer que eu faça, porque afinal de contas teve um efeito muito grande na minha vida, na minha trajetória pessoal. Uhum. Em vários momentos eu tive aproximações do tema, em outros momentos me afastei, mas de qualquer forma estou sempre orbitando. É um tema que é inevitável não tocar. Eu sempre digo que quando eu realizei a morte inventada, eu não escolhi o tema, foi o tema que me escolheu. Foi meu primeiro longa-metragem, foi feito dentro de uma estrutura extremamente pequena, artesanal, foram 5 pessoas na equipe, foi um Olha. investimento nosso, financiamento nosso, meu, da minha companheira, dos meus Uhum. sogros, dos meus pais. A equipe sabia que eu passava por questões muito delicadas, foi muito cooperativa, solidária. Então, e um filme que a gente teve investimento enorme pessoal em todos os campos, né? E que acabou depois ganhando pernas por si só, e a gente é muito feliz. Eu falo isso com muito orgulho e muita clareza, eu sempre pontuo que acho que a gente é parte de uma engrenagem. Acho que a morte inventada e eu, como
como um sujeito atuante nesse movimento, eu e minha companheira, a gente faz parte de uma grande engrenagem, sabe? Que precisava que o assunto viesse à tona naquele momento, há 10 anos atrás, há 11 anos atrás. Tivemos muitos colaboradores no nosso caminho, na preparação, na realização, depois na distribuição. Então, acho que cada um que se aproxima faz parte dessa realização. Sim. É um paralelo, o que eu faço também da arte, né? Acho que artista não é apenas quem realiza a arte, acho que quem consome a arte também é artista. Então, acho, de alguma forma, o filme é feito por mim, pela equipe, é feito por você, é feito por todas as pessoas que assistem. Eu acho que o filme ele não termina quando acaba. Ele tem um prolongamento dentro das percepções individuais, dos pontos de vista, dos backgrounds de cada um. Então ele ganha uma sobrevida. Existem tantos filmes quantos forem seus espectadores. Então, essa breve apresentação é um pouco... Eu acho importante sem pontuar, porque é uma forma como eu encaro esse filme, que ele está... Talvez não tenha sido a mola propulsora, mas estava no meio do caminho dessa discussão que precisava ter. Mas foi a minha mola propulsora, viu? Eu fiz a minha tese, é verdade, em cima dos depoimentos que você colheu. Maravilhosos, que me ajudaram muito. Eu estou reelaborando o livro, que eu deixei esse tempo inteiro parado, porque eu estava me dedicando a outras pesquisas de trabalho na UFRJ, e só agora, com essa pandemia e com o meu intuito mesmo de me tornar uma pessoa melhor, eu me voltei para a minha essência, vamos dizer assim. E a minha essência são questões familiares. Eu já tinha feito na dissertação a paternidade contemporânea, né? Falar sobre o pai, esse novo pai, esse pai que cuida sozinho, muitas vezes, da criança. E, em seguida, fui fazer o doutorado na questão ainda familiar sobre pai. Quando me deparei com o seu documentário e achei que ele caiu como uma luva para a minha questão. E então o livro deve sair ainda, talvez até o final do ano. E tem, né? Eu falo sobre alienação parental e claro que o seu livro está lá, falando, o seu filme está lá também sendo comentado. Tá bom? Fico feliz de ter colaborado de alguma forma, sabe? Muito Porque essa discussão obrigada. é como mais uma cooperação. Acho que o filme atravessa, o assunto nos atravessa, nos perpassa, vai além de mim, vai além de você. O assunto realmente, pela urgência que causa, pelo dano, pelas consequências, ele é muito maior do que a gente, não é? Uhum. Então, espero que esse assunto, que é inevitável, que essa questão nunca vai ser resolvida, é uma questão muito humana, muito da nossa formação, infelizmente, mas não nos impede de seguir nesse caminho, de tentar amenizar desconfortos e violências e amenizar traumas em tantas pessoas. Sim, sim. Por isso a minha pergunta sobre a revogação da lei, porque na época que você fez o filme, não existia a lei ainda, né? Sim. A questão que me deixou sempre muito inquieto, Edna, foi que quando eu descobri o assunto por volta de 2006, 2007 exatamente, eu me sentia completamente solitário nessa questão. Eu achava que tudo que eu dizia não tinha o menor sentido, não era consolidado como uma queixa própria diante do que acontecia comigo. E, no entanto, quando eu descubro que muitas pessoas passam por isso no mundo inteiro, eu fiquei muito aliviado, porque realmente não era um devaneio meu, não era uma questão subjetiva, não era. Sim. Mas, ao mesmo tempo, foi muito angustiante perceber que muitos passavam pelo mesmo problema. Então, o filme foi um grande passo. Em seguida, em 2010, 2011, o filme foi ganhando um caminho independente. E a gente teve contato com pessoas que estavam elaborando a lei. Não participei diretamente do projeto de lei. Sei que o filme foi importante nessa discussão, colaborou bastante. Mas, como toda lei, ela se comporta como reflexo da sociedade, ou então, ou ela é uma consequência da sociedade, ou a sociedade vai se ajustar a determinadas leis. É uma retroalimentação constante. Sim. Penso que a lei foi um grande passo, foi uma evolução enorme na discussão.
Uhum. Na verdade, se houvesse bom senso, se houvesse uma consciência da guarda compartilhada, talvez nem da forma como está hoje estabelecida, mas se houvesse um senso de altruísmo, de empatia Sim, com o próximo, não precisaríamos de lei alguma. Se exato. pensássemos no próximo como o bem do próximo como eu quero bem para mim mesmo, não precisaríamos de lei. A lei é um artifício, é uma ferramenta a mais, que em Isso. muitos casos ela foi muito eficaz, em outros nem precisou ser usada. Sim, claro. Então, assim, acho que a lei vem muito a contribuir. O que não, eu não quero com essa fala dizer que ela não precisa ser discutida. Precisa ser Uhum. discutida, porque Uhum. os ajustes da sociedade estão mudando. A nossa cultura, o comportamento está mudando de forma Sim, drástica, de forma muito rápida. Os sim. papéis, essa inversão do papel do homem, agora novos arranjos familiares, com pluriarranjos, sabe? Então, assim, é preciso que todas, não só a lei da herança parental, todas as leis que envolvem estejam atentas a esse movimento, ao que a sociedade pede. No Sim. entanto, precisamos também ficar atento quando a gente abre essa discussão, se debruça sobre um novo diálogo sobre a lei da alienação parental, perceber também quais são os movimentos que são contrários, movimentos negativos, que talvez queiram encobrir uma grande realidade que existe sim na alienação parental, que é do caso mais brando até o caso mais grave, que são as Sim, falsas acusações. sim. Então não quer dizer que todas as acusações são falsas. Por outro lado, não podemos deixar de perceber que dentro da estatística há realmente uma incidência grande das falsas acusações. Sim. Então, acho importante, acho saudável rediscutirmos, mas precisamos estar atentos quais são os momentos intensos dessas discussões, E sabe? como Porque, medir isso, né? Como medir isso? Isso é muito, muito difícil, pois né? é, O parlamento vai ter que ser muito sensível a isso, numa pois hora bem, de atualizar ou revogar uma lei. Tem que ser muita sensibilidade. eu acho que talvez rever alguns artigos, alguns incisos, alguns aspectos seja Uhum, importante. Acho uhum. que abrirmos mão da lei, acho que dá muitos passos atrás. Muito Acho que, retrocesso. e no momento que estamos vivendo, com as forças em conflito, forças em conflito que a gente percebe no dia a dia, forças conservadoras com forças modernas, pode cair numa seara de preconceitos, de conservadorismo, que talvez não sejam saudáveis para a discussão. Então Sim. é preciso estarmos atentos para que a conversa não seja impregnada por movimentos de outros interesses, sabe? E de avanços que a sociedade já garantiu e que a gente não retroceda. Então acho que essa é a minha posição. O IBIDEFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, está abrindo uma discussão no site, um questionário a respeito disso. E eu já respondi o questionário, imagino que muita gente vai fazer, porque o IBDFAN tem um número enorme de membros e ele é muito Uhum. atuante nessa questão, né, de propor leis, de propor medidas novas para a sociedade na questão de família. E eu acho que a partir daí pode sair alguma coisa também interessante. Eu só não sei se vai dar tempo, né, hábil de quando for essa lei for julgada aí para revogação ou não, deles já terem alguma resposta. Mas seja como for, é um instituto que está mobilizado e mobilizando, né, ações para melhoria sempre do direito de família, que de alguma maneira é muito progressista, né? O nosso direito de família é muito progressista. Sim, Nós sim. somos pioneiros nessa lei, né, de alienação parental. O Brasil é pioneiro. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você fez, então, o documentário A Lei Não Existia, e de lá para cá, o que você achou? A partir da lei, você acha que melhorou, que diminuiu o número de casos de alienação parental, pelo menos que você tem conhecimento? Olha, só para um parênteses, sabe, gente, deixar muito claro para pontuar. Eu sou escritor, sou cineasta, roteirista. Eu não sou advogado, não sou psicólogo. Uhum. Então, acho que é claro que eu tenho uma opinião muito Claro, própria. opinião. Para cada assunto que eu me aproximo, eu tenho um nível de percepção de aprofundamento. Uhum. E o filme, claro, é óbvio que tem um discurso meu. Todo filme tem que ter, não é uma matéria jornalística que tem que ser meio. Tem um discurso, sim. Claro. E o artista está aí para isso, para se posicionar mesmo. De qualquer forma, eu não tenho conhecimento profundo sobre vários aspectos. Então,
a minha proposta é realmente abrir perguntas e colocar meu ponto de vista. E o filme se desdobra, como a gente comentou agora há pouco. Então, próximo do que eu vejo, as pessoas que se aproximam, eu faço parte, às vezes, de cursos, me convido para falar para alguns 30, 40 alunos, assim, num ambiente fechado. Eu percebo que teve um ganho muito grande. Foi muito sensível a melhora da lei. Que bom. Às vezes, não precisava nem lei, às Sim, vezes basta um posicionamento do magistrado no início de qualquer audiência, que ele se posicione assim. Antes de começar a conversa, vou pontuar. Se eu perceber que há obstaculização de uma das partes, eu posso punir, ok? Então basta um aviso. Então a lei pode servir como esse tipo de aviso, sim. que já equaliza, já É cria uma pedagógico, frequência. né? A lei tem um viés Exato, pedagógico. exato. É É. mostrar que está aqui, está Uhum. guardada. Se for preciso, eu vou usar. Espero que Sim. não. Então, Uhum. assim, existem alguns exemplos. Já existe há muitos anos um tribunal na Alemanha, no território, no condado de Cotim, perdão, não, Cotim é na Índia. Eu esqueci agora, Aham. na Alemanha, Sem onde problema. eles têm como um método limitar, por exemplo, a intervenções dos advogados, dos psicólogos, que no início isso parecia um pouco castrador, os advogados não se Uhum. sentiam bem com isso, é, todo o aparato multidisciplinar também não se sentia muito bem, mas ao mesmo tempo dava limites. Então esse Uhum. aspecto, se não tiver um acordo entre ambas as partes, eu, como juiz, vou intervir. E essa intervenção pode ser pior do que um acordo, do que vocês pensarem em ceder. Então, e lá funcionou muito bem. Depois dessa resistência, os processos de várias famílias duravam no máximo 1 ano e meio. Os acordos, mais de 50% eram feitos na primeira audiência. Porque Uhum. basta um aviso, basta um Claro. posicionamento. Então a lei poderia simplesmente servir como isso. Olha, eu tenho esse suporte aqui, do meu lado. Eu vou usar se for necessário. Então deixar isso bem claro para ambas as partes. É preciso saber ceder. É preciso saber que aquela pessoa com quem você não está permitindo ter contato, conviveu com você, foi uma boa pessoa com você, teve uma boa índole, bom caráter durante um bom tempo. Agora deixa de ser? É. Então é preciso que seja pontuado desde o início, porque também isso arrefece os ânimos das partes que estão envolvidas Sim. emocionalmente, estão perdidos, a gente fica realmente sem chão quando Sim. está envolvido, e também arrefece um pouco é, a questão das partes, dos advogados, das partes envolvidas, que em alguns casos estão movidos pela vitória, por outros motivos, né? Então Mas eu acho você que a lei sabe, serve como esse ponto. mas você sabe, Alan, que eu acho que a litigância tem melhorado bastante. Eu acho que os profissionais do direito e da justiça, eles estão se capacitando, assim como os peritos também, que trabalham nas varas de família, estão se capacitando para entender melhor essa lei. E, além disso, existe a justiça restaurativa que colocou, né, oficinas de paz. Ontem eu fiz uma live sobre oficinas de paz, foi maravilhosa. Colocou a mediação para desobstruir tanto a justiça como está, né? E na mediação, os casais têm condição de decidirem por si próprios como é que vai ficar a vida deles. Não precisa dar para um juiz decidir. Então, através de uma escutativa, de um diálogo, eu acho que eles têm oportunidade em algumas sessões. Eu sei porque eu sou mediadora e faço isso, né? E eles têm possibilidade de se encontrar ali, de encontrar ali uma medida para apaziguar aquela situação e não precisar avançar com o processo. Então, são várias coisas conjuntas que estão possibilitando, talvez, essa diminuição, né, dos casos de alienação parental, em que pese a gente não gostar do número que ainda existe, né? Eu acho que isso é muito importante colocar. Agora você tocou num ponto importante, assim, que depois de um tempo, com a minha trajetória, eu vim perceber que quando a gente escapa um pouco da área do litígio, de uma postura bélica, onde a figura do juiz vem como um senhor do saber, e de alguma forma ele vem ali, precisa Sim, dirimir aquela questão, sim. a gente envolve outras ferramentas emocionais e psicológicas,
temos um ganho. Então, recai num ponto que eu toquei agora há pouco, assim, quando a gente se arma de ferramentas do altruísmo, de empatia, já há uma oxigenação nessa discussão. Sim. Então, a mediação traz muito mais dessa intervenção da não litigância, abrindo outras perspectivas, outros olhares, e já percebemos isso. Então, isso é um reforço, é uma ratificação do que a gente está conversando. Outra coisa, Alain, você acha que deveria haver uma política pública nacional para esclarecer a sociedade, em especial as crianças e adolescentes, sobre o problema? Porque, assim, não estou nem falando só da lei, né? Eu acho que as leis virão no bojo, mas, assim, que precisa haver que existe essa necessidade de informação. As pessoas, muitas não conhecem, não sabem o que é, e passam pelo problema sem saber, né? Então, eu acho que poderia haver uma política pública. Você concorda? Eu acho que a questão da alienação parental escapa do campo do direito, escapa do campo da psicologia, do serviço social. Ela é uma questão de saúde. Uhum. Uma criança que passa por isso, pais que passam por isso desenvolvem doenças por conta. A baixa autoestima, depressão, tendência ao uso de drogas, tendência a suicídio, a insegurança, a autoestima. Enfim, isso afeta a sociedade, é uma questão geral. Acho que esse tipo de informação tem que ser dada na escola. Eu acredito que assim como tem educação de vários aspectos, tem que ser dado sim. Só que a gente esbarra com aspectos às vezes até mais profundos, que dentro da utopia, da minha utopia, acho que seria importante abordar também. Que no livro A Morte Inventada, Ensaios e Vozes, algumas pessoas trazem como a justiça restauradora, restaurativa, esse livro aí, com uma nova abordagem que a gente possa desengatar preconceitos e questões culturais que estão na nossa sociedade há muitos anos. Primeiro, a questão dos papéis do homem, segunda, a questão da posse, o apego, nós somos capazes de desapegar, às vezes, de um bem material. Nós somos capazes de apegar de uma roupa, de algumas condições. Mas o apego emocional é o mais forte. É muito comum dizermos, é o meu filho, o meu ter como posse. Então, o apego emocional está muito arraigado. Não criamos um filho, esse meu filho é filho do mundo. Como algumas etnias indígenas, populações ribeirinhas, tratam. O filho é da aldeia, o filho é da tribo. Então, quando começar a desarticular essas armadilhas, eu acho que a gente pode avançar. E uma vez que tem esse entendimento que a saúde do meu filho, da minha filha, tem a ver com a sua saúde, com a saúde de todos, porque eu falo isso porque ela convive na escola, ela vai se relacionar com a pessoa com quem vai amar. E há uma chance enorme de reproduzir um padrão. Isso tem um efeito também que não conseguimos calcular, tanto no espaço como no tempo. Então, quando percebermos que isso é um gatilho que com alcance perverso, um gatilho perverso tem um alcance incalculável, a gente vai começar a tratar isso como uma questão de saúde de família, que é importante que seja esclarecido, sabe? Essa questão cultural, do controle, da posse. O discurso é muito comum no litígio, né? Eu tenho esse filho, eu fiz isso, eu paguei, ou eu pago a pensão, não precisa. Enfim, esse discurso da posse contamina essas percepções. E aí a gente esbarra em questão cultural, né? Nossa sociedade, como ela está estruturada há muito tempo. Por isso que eu lhe perguntei se você entende como política pública, isso deveria ser, porque eu acho que é um direito humano, né? Está na categoria dos direitos humanos, porque as crianças são vulneráveis, né? E tem o princípio do melhor interesse da criança hoje, vigindo, né? Tá vigindo. Vigindo? É vigindo ou vigindo? Já não sei mais. Mas, enfim, está em vigência isso. Então, é muito importante a gente cuidar dessas crianças, cuidar desses nossos filhos, nossos netos, para que a sociedade, um dia, seja uma sociedade melhor também. Por isso que eu vejo como deveria ser política pública. Mas eu sei também, quando a gente conversou a primeira vez,
que você falou da vontade de ter isso nas escolas, né? Para que as crianças e adolescentes conhecessem mais. E eu pretendo mais para frente, quando eu tiver meu livro publicado e a gente acabar com a pandemia e poder voltar às aulas presenciais, de entrar em contato com as diretoras que eu conheço, né, da minha época de 15 anos de escola infantil que eu tive, e fazer proposta de ir lá levar palestras sobre o assunto. Porque esperar por uma política pública, eu que trabalhei muito tempo com isso, sobre trabalho escravo, é muito difícil, né, que as coisas aconteçam, né? Precisa muito tempo. E eu acho que a gente pode começar com um trabalho de formiguinha, né? Então, eu queria falar para você isso, que eu pretendo mesmo fazer. Você faz daí de Portugal, se você puder, eu faço daqui do Brasil, o que a gente puder. Eu acho que eram essas as perguntas. Eu quero mostrar os livros que eu comprei, te mostrar, para você comentar cada um. Você queria falar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar? É só para talvez você tocou num ponto que veio resgatar para mim um aspecto que eu acho importante, que dentro dessa forma como nós somos criados, no livro A Morte Inventada, Ensaios e Vozes, a Lia Diskin, que é o último artigo, e propositadamente colocamos como último, como encerramento, um fechamento, a Monja Cohen abre e a Diskin abre, ela dá um exemplo muito do nosso comportamento, de como talvez como a justiça se comporta. Talvez a gente busque a justiça no intuito de vingança, no intuito de punir o próximo, de ser algoz do outro. Enquanto a gente fica amarrado nos papéis de vítima, herói e algoz, parece que a gente não evolui. Exato. A cultura da paz, né? A cultura da paz, Lia Diskin. Muito bom mesmo. E ela traz um exemplo que é assim, como a gente faz quando uma criança de 2, 3 anos se machuca dentro de casa e dá uma topada, ou cai, ou bate e começa a chorar porque bateu a testa num móvel e começa a chorar. O que normalmente é muito comum a gente ver? Vem o pai e a mãe, tem isso, mas tem o pai e a mãe, e vai na mesa e dá 3 tapas. Ai, mesa, né? Não faz isso. Mesa feia. E aí é uma questão da punição. A criança pode chorar, porque eu bati na mesa, ela me bateu, eu bato também. Então estabelece um código aí de equiparação, de equiparação de um revide. Então, que não é justiça, isso às vezes é vingança. Então isso está muito entranhado. Eu vejo mais mães e pais darem beijinho. Vou dar beijinho que vai passar. Passou? Passou. Isso é o melhor ótimo. exemplo isso. Mas, Alain, eu tenho muita curiosidade de saber a respeito desse livro. Quando o Ju escapou para dentro. Primeiro que eu achei o título assim maravilhoso, por isso que eu pedi para você sugerir um título para o meu. E eu acabei pensando que eu devia colocar Quanto Bem Me Queres. Quanto Bem Me Queres. A alienação parental na produção de memória. Ótimo. Ótimo título. Eu acho que é perfeito, né? Mas eu adorei o seu também. Queria que você comentasse. Já soube que vai virar um filme também, não é isso? O Ju, de alguma forma, ele fala de uma estrutura familiar, de uma criança que às vésperas de fazer aniversário, o pai já está desempregado, a mãe é que sustenta a casa, e a vida dela começa a mudar. Ela precisa sair de uma escola particular para uma escola pública, e os pais aguardam passar o aniversário dela para avisar que vão se separar. Então ela percebe já no ar algumas questões. Então o mundo dela começa a se desfazer, começa a se desconstruir. E as ferramentas que ela tem são as internas para tentar restabelecer alguma ordem do mundo caótico do lado de fora. Então percebe essa luta, essa inquietação da menina, tentando a todo custo reconstruir. Ela conversa com os objetos, personifica objetos, os sapatos do pai e da mãe, não dormem mais na mesma prateleira, trocam de prateleiras. O velho relacionamento que a mãe às vezes escapa, o nosso relacionamento está muito velho. Tem um determinado momento que ela encontra com o velho relacionamento, que se aproxima, que volta para casa depois de tanto tempo afastado. Tudo isso tentando fazer uma organização psíquica, né? Para ela mesma, os recursos disso, né? Exato. E o livro aponta, tem um final aberto, porque pode ter uma questão de interpretação de
e uma segunda chance para a família, para o casal, não, mas de qualquer forma. Então, o livro fala dessa estrutura familiar, não de uma forma exatamente... Não tem um recorte de gênero, não tem abordagem da alienação parental, mas de qualquer forma é um assunto que me impregna, assim, Sim. de ver esse estado inquieto da criança, de não ter compreensão e precisar, às vezes, ser obrigada a criar ferramentas. Então, esse ponto de vista da criança que sempre me deixou muito inquieto, da falta de escuta. Há um espaço da fala da criança, mas realmente há uma escuta. Há uma escuta sob o discurso. Que tipo de leitura podemos fazer, sabe? Uhum. Então, essa falta das várias aproximações, várias escutas, que sempre me deixou muito angustiado e aflito. Esse calar, essa mordaça, sabe? Enfim. Mas eu acho que você conseguiu colocar muito bem isso no livro. E vai virar um filme? Pois é, então é um projeto, já está adaptado, claro que tem uma estrutura, a estrutura narrativa parte do livro, mas ganha outra dimensão, outros personagens. No filme tem uma transgressão ainda maior que no livro, os pais interagem com os objetos também, há uma inversão enorme de uma narrativa da realidade, vai para o realismo fantástico, para a fantasia completamente, Uhum. onde o mundo perde as barreiras do sonho, do devaneio, da realidade, da fantasia, que, aliás, é tudo que nos compõe. Então, é uma proposta de que coloca-se à mesa todas essas ferramentas, o Sim. sonho, o devaneio, a realidade, e temos que lidar com tudo isso junto. Então, o filme vem com essa outra pegada. Estamos em fase de captação, mas a intenção é realmente filmá-lo. Que bom, Alan, porque eu acho que vai ser um sucesso, como foi A Morte Inventada. E vai ajudar muita gente. E a respeito desse aqui? O Gente que se apaga, o Quando Ju, ele foi escrito, mais voltado para um público jovem, 10 a 15, talvez possa fugir um pouco dessa faixa se for uma leitura acompanhada, 9, 8, e tal. E é claro que, por ter sutilezas, figuras de linguagem, poesia, metáforas, é claro que é uma leitura também com fruição para os adultos, que gostam de leitura, Sim, que claro. possam se sentir próximos desse tipo de abordagem. Uhum. O Gente que se apaga é voltado para o público infantil. De alguma forma, também tem esse cuidado poético de trazer uma estrutura literária para o assunto particularmente, um assunto particular, perdão, que é a alienação parental. A gente se apaga, fala diretamente da alienação parental. Não uso a expressão, não uso, não Sim, sim. nomeio, não tenho recorte de gênero. Mas Não me está claro. importa, não me importa se quem tem razão é o homem ou a mulher. Não é esse interesse. Uhum. Importa, mais uma vez, o ponto de vista da criança, como é levada, e trago uma metáfora de como desconstruímos os nossos próprios filhos quando eu falo mal do pai ou da mãe Sim, desse claro. filho, do meu ex-cônjuge. Claro. Então, é uma noção de... É uma destruição. A gente atira no que vê e acerta muito no que não vê. Eu tenho a Então, assim, impressão, Alan, que o pai e a mãe que faz isso, ele não tem consciência de que 50% da criança é o pai e 50% é a mãe. E isso, quando a criança percebe que alguém está falando mal do outro 50%, ele acha que é para ele, que é dele que está falando. Né? Então, isso tem uma repercussão muito maior do que qualquer pai possa imaginar. E a assim minha preocupação também é com a criança, você sabe? Eu acho que é por isso que a gente se deu tão bem. Porque, assim, o pai e a mãe estão lá, são adultos, mas a criança é muito vulnerável. É muito porque, vulnerável. E é uma porque, esponja. porque a criança é o pai, a criança é a mãe. Exato. Então, em diversos níveis, diversas camadas, essa percepção é inegável. Então, se eu destruo minha ex-cônjuge, eu estou destruindo metade do meu filho, Sim, da minha filha, que temos esse aspecto ancestral. Negar nossa ancestralidade é uma morte profunda. Como negar um pai, como negar uma mãe, como negar os avós, como negar sim, todo esse universo, essa ancestralidade que é riquíssima, não importa se é sim. positiva ou negativa, porque isso também tem um ponto de vista e também é subjetivo,
Como claro. negar a minha ancestralidade? Isso é de uma perversão profunda. Então, assim, esse não lugar, o Gente que se apaga, tem uma proposta de colocar o menino que desperta dentro de uma sala de aula, no topo de uma montanha, já projeta essa ambiência para um não lugar, já não está lidando com realidade. Não quer dizer que seja uma fábula, claro, várias abordagens literárias, joga para o não Sim. lugar. Mas esse não lugar, dessa inquietação, é proposital, de Uhum. não pertencimento, está falando de não pertencimento. O livro tem uma virada também que realoca esse ponto de vista, muda toda a narrativa, que também fala dessa discussão do eu, dessa projeção, do não lugar. Então, a Uhum. intenção do Gente que se apaga, que uma criança de 7 anos pode ler, é uma leitura acompanhada, um adulto pode ler porque tem metáforas, tem aspectos poéticos, não quis ter uma abordagem como uma cartilha ou alguma com normas, não é isso. Uhum. Eu acho importante todas as ferramentas que abordam a lição pretal, são importantes, Sim. formais ou não, mas é o meu jeito de me expressar, é o meu universo assim, uma zona de conforto, que é através da estrutura literária e poética. Então o livro tem essa abordagem sutil, sem demonizar, sem vitimizar, Sem enfim, banalizar. sem Você tem um jeito muito especial de escrever, que eu admiro muito. Acho lindo. Lindo jeito. Deixa eu perguntar outra coisa. E a família de ontem? Que eu não consegui o livro, parece que é um filme também, né? É, A Família de Ontem é um livro que é um filme que lançamos em 2016. É uma ficção. Ele é um Aham. realismo fantástico. É um pai que cria sozinho 2 filhos. Mais uma Uhum. vez, a estrutura familiar é um ponto de partida. Sim. O filho mais velho é completamente ressequido por dentro. Ele chora e transpira areia. E o mais novo é feito inteiramente de água. Ele se apaixona por uma menina de circo, de um circo que chega na cidade, e ele se derrete literalmente. Nossa. Então, o pai precisa lidar com esses opostos, um filho que chora e transpira areia, que é terra inteiramente, e o outro que é água. E o pai é um oleiro, ele trabalha numa olaria e constrói tijolos. Então ele Aham. precisa lidar com terra e água para fazer alguma coisa. E esse pai, Aham. e a história inteira do filme sugere a presença de uma mãe que atravessa toda a narrativa com um tamanho enorme, que Ai, todos lógico, aguardam, lógico. mas não se sabe o nome, e Aham. todos esperam ela voltar ansiosamente. O pai é apaixonado por essa mulher. Aham. Espera que ela volte a cada chuva, porque sugere que ela também derreteu de amor por outro homem e foi embora. Mas Nossa, ainda assim, ele aguarda que ela volte que e toma conta para interessante. que o filho também não vá embora. Essa Aham. experiência nós rodamos no interior de Minas, Ah, que foi muito interessante, porque eu queria realmente esse aspecto, essa abordagem do campo, telúrica, os elementos da natureza contaminando a gente, tendo uma presença enorme no nosso dia a dia. Eu quero que esses elementos da natureza sejam maiores do que nós. Eu acho bacana esse respeito, essa relação com a natureza. sim, claro. E em Minas, e dentro desse universo mágico, conseguimos ter um registro muito interessante, assim, por conta do mineirês, do jeito de falar. Acho que foi um ganho. O livro foi tão forte, me impregnou tanto, que quando eu voltei, depois de um ano, assim, 5 meses ensaiando com os meninos, atores, mais 5 semanas filmando, depois de quase um ano frequentando, indo para Minas, quase semanalmente, eu voltei para o Rio de Janeiro assim completamente vazio, atônito, sem rumo. Foi tão impregnante para mim essa convivência com os atores, uma história tão forte. É Eu muito fui, forte. eu fui tão profundo. No filme eu estou ali. Em cada personagem tem um pouco de mim. Seja no homem, na mulher, no velho, no adulto, na mulher Aham, que claro. foi, no pai que fica. Então, para mim, teve um envolvimento muito profundo. E onde a gente Eu pode voltei. assistir? Tá no iTunes, pode Hum, assistir, no Google hum, Play, tem no hum. YouTube pago, um aluguel de R$ 3, 3 e pouco, R$ 4, uma coisa Eu vou muito assistir. barata. E depois dessa experiência, eu voltei para o Rio completamente vazio. Imagino que seja aquele vazio depois do parto que as mulheres sentem e que eu morro de inveja desse vazio. Aham, aham. Finalmente tive. E aí eu me debrucei por uma escrita. Fiquei mais 7 meses escrevendo o livro que seguiu uma estrutura seminal do filme, mas ganhou outras
subtramas, outros personagens, e Aham. teve uma explosão do realismo fantástico, de fantasia, da realidade se misturando com o sonho, com o devaneio, com a realidade, enfim. Então o Esse livro livro eu não consegui, não consegui. Eu procurei, é, não consegui, é, não sei por tem, quê. no Rio de Janeiro se encontra nas filiais da Travessa, Ah, online pela editora Berlandes e Vertecchia, na Blux também encontra, lancei o livro ah, lá, também se encontra, aham. e online pela editora que eu acabei de falar, Berlandes e Vertecchia. Então, ó, Então, ao contrário, normalmente um filme vem de adaptação do livro, no meu foi o contrário, é o foi, contrário, foi né? uma contramão, assim. É. Bom, então agora, só para a gente fechar, tem A Morte Inventada do Alan, que foi o material que serviu de objeto para a minha tese. Tá, gente? Estou mostrando, porque esse vídeo vai ficar gravado para a gente poder disseminar essas informações todas que você nos passou, Alan. Eu não sei como agradecer a você. Não quero perder o contato com você. Que bom que a gente já achou um título para o livro, que aí você já fica desobrigado disso. Eu tenho certeza que você ia achar o melhor. Mas eu acho que esse tá bom também. Quem sabe para o próximo eu peço a você novamente. Tá, meu querido? Muito obrigada, Alan. Foi um prazer assim, imenso. Você não sabe a felicidade que você me trouxe desde o dia que a gente conversou, né, por telefone, e das tentativas que a gente fez de live. Mas hoje realmente a gente conseguiu fazer e Uhum. fechar esse encontro. Assim, você me convidou a sugerir um título para o livro, eu me senti uma obrigação enorme. Já, Imagina. já fiquei. Mas, de qualquer forma, quanto bem me queres, Uhum. adoro, porque você já puxa um fio do emocional. Puxa um Exato. fio que não é fundamental trazer esse ingrediente para a discussão. Mas de uma Exatamente. forma muito honesta, muito franca, é importante. Não no sentido do apelo, do Uhum. melodrama, que às vezes cai bem na Sim, literatura, também. o melodrama nos cai bem, mas esse aspecto emocional do altruísmo, da empatia, é fundamental. Então esse título que você puxou, esse fio, já dá um tom e uma frequência que acho muito sedutor É. para um título. Parabéns pela Muito ideia obrigada. e eu que agradeço. Foi um prazer enorme conversar com você, compartilhar um pouco assim da minha trajetória. Uhum. Foi um papo delicioso. E, enfim, Muito bom. Também espero que adorei, Alan. sucesso no seu livro. Muito obrigada. Espero que esse assunto continue disseminando, que a gente vá plantando, todos nós servimos de beija-flores, colocando gotinhas nesses Sim, incêndios, mas sim. façamos a nossa parte. Espero É. que nossas sementes, nossas gotas tenham frutos e Com certeza ações. terão. Eu vou gravar então para o IGTV, vou tentar passar depois para o YouTube e mando para você. Tá Mas seja bem, como for, você vai conseguir ver no IGTV, no meu Instagram. Tá está bom? bem, tá bem, Muito Edna. obrigada, um beijo grande. Fica com Deus, tá? Fique com Deus, Edna. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tudo de bom também.